coisa boa. A nossa oração é que, de fato, hoje o Senhor Jesus ele se apresente para você, para todos nós aqui, como um amigo que a gente conhece no íntimo, no coração. Amém? Vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Dos versículos 28 ao 34. Marcos, capítulo 28, Marcos 12, de 28 a 34. Obrigado, Mandinha. Enquanto você abre, a gente está, esse mês, falando sobre Eu Creio, e agora? Né? E a gente baseou essa série de mensagens, né, desde o início do mês de julho. A gente tem refletido com base num livro do John Piper, O que Jesus espera dos seus seguidores. Né, e a gente tem conversado sobre isso, e a mensagem de hoje, baseada nesse texto de Marcos, a gente também meditou, né, eu meditei sobre um dos capítulos desse livro, e a gente, inclusive, quer recomendar a leitura desse livro do John Piper, chamado O que Jesus espera dos seus seguidores. Uma ótima leitura que com certeza vai edificar muito, mexer em muita coisa aí no seu coração. Bom, hoje a gente vai falar sobre ligação interior. Né? A gente tende a pensar muito na vida, né, como algo que envolve questões exteriores. Né? Como seres humanos, né, e ainda mais nessa sociedade que a gente vive, a gente presta muita atenção, a gente cuida muito de questões mais relacionadas ao exterior. E uma das coisas que a palavra de Deus sempre chama a gente a prestar atenção, a observar, é fazer um caminho inverso. Né? Ao invés de se preocupar tanto com aquilo que está do lado de fora, que a gente comece a prestar mais atenção àquilo que está lá dentro. Né? E a Bíblia fala do coração, fala desse caminho interior, dessa ligação interior que precisa haver, que precisa ser reconectada ou reconciliada, como o texto bíblico que a gente leu agora há pouco, com Deus. É algo que precisa ser mexido no interior, muito mais do que o exterior. O exterior ele vem depois, ele vem como uma consequência. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, mas eu queria que você primeiro olhasse para essa foto que eu separei. Quando eu estava preparando aí, meditando sobre o assunto de hoje, eu fui fazer uma pesquisa no Google e me deparei com a história desse casal aí, que ficou conhecido como casal trainer. Né? Por quê? A Bruna e o Evangelista, né, um casal de Rondônia, que se conheceram no karatê, isso mesmo, esportistas desde criança, né, desde pequenos, todos dois, apaixonados pelo esporte, começaram a treinar karatê, e aí se conheceram lá no karatê, iam para a academia juntos, né, tinham toda uma rotina, uma paixão em comum, e aí depois ambos ingressaram na faculdade de Educação Física, e sempre compartilhando desse mesmo interesse, desse amor pelo esporte, né, o amor pelo esporte, de certa forma, ajudou a ligá-los, né, a ligar esse casal, e eles partilhavam também de uma ideia muito forte assim, de querer ajudar as pessoas, difundindo a ideia de melhorar a qualidade de vida,
através do esporte, né, melhorando a saúde, muito mais do que aquela proposta de ficar com o corpão, né, aquela ideia fitness. Eles preferiram ir pelo caminho da saúde. E aí começaram um negócio, viraram personal trainer e abriram uma página no Facebook e começaram a fazer dinheiro trabalhando com isso. Se casaram e aí ficaram até conhecidos e apelidaram eles de casal trainer, né? Eu queria pegar a história desse casal, né, como a história de tantos outros casais. Talvez você esteja lembrando aí gente que foi ligado pela música, né, tinha uma paixão em comum pela música, pelo rock, sei lá, por algum outro esporte, por alguma atividade, por viagem, né? Mas eu queria que você lembrasse um pouquinho da história desse casal, num dos pontos que a gente vai destacar hoje nessa mensagem aqui, tá certo? Vamos então para o texto bíblico, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos ler juntos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Presta bem atenção a essa pergunta que esse escriba ele faz a Jesus. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra, diante dessa palavra que é fonte de vida, que é verdade, que liberta o nosso coração, que ilumina a nossa alma, Pai. Estamos aqui diante da Tua palavra e queremos clamar agora, pedir o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua assistência a nós aqui, nesse momento, Pai, para que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente possa compreender aquilo que o Teu Espírito, e só Ele, aquilo que só Ele pode comunicar e pode falar e apresentar ao nosso coração a respeito do Teu Filho. Pai, vem nos ajudar aqui, fala conosco, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, essa conversa de Jesus com esse escriba, que era um religioso dos tempos de Jesus, um cara muito respeitado, né, um homem da religião, conhecedor da Bíblia, né, talvez hoje, eu gosto de andar um pouquinho, eu vou andar por aqui um pouquinho. Era um homem conhecedor da Bíblia, talvez hoje a gente chamasse ele de um teólogo, né, um cara que estudou teologia, era um acadêmico, era um cara muito conhecedor de todos os detalhes da religião, de todas as regras religiosas, que conhecia as escrituras sagradas, né, como todo bom judeu, né, era um cara que conhecia, que memorizava a Bíblia, conhecia os profetas, conhecia as leis e conhecia isso de forma muito detalhada, muito minuciosa e buscava cumprir essas coisas à risca, né? Mas assim, se todo judeu já era assim, o escriba, né, e os religiosos,
os fariseus, os saduceus, quantos grupos religiosos, os sacerdotes daquela cultura ali que era tão influenciada pela religião, ainda mais. O escriba era um cara extremamente profundo, um profundo conhecedor das Escrituras. E nessa passagem aqui do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos ele está trazendo para a gente um encontro de um escriba com Jesus. E essa conversa dele, ela revela muita coisa para a gente, né? Primeiro porque eu queria lembrar com você algo que é essencial e que inquietava, perturbava a cabeça daquele homem ali, por mais conhecedor da religião que ele fosse, né? Existia algo que perturbava a mente dele, e eu creio que isso é algo que é comum a todo ser humano, que isso perturba todo ser humano, porque existe um problema que nós temos em comum com aquele escriba, né? E todo ser humano partilha desse mesmo problema. Que problema é esse? Lá, a Bíblia, se a gente volta lá para o início da Bíblia, né, lá para o livro de Gênesis, e eu vou pedir para Danilão colocar aí, Danilo, aquele slide inicial lá no primeiro livro da Bíblia, a gente vê todo aquele relato ali da criação, quando Deus criou todas as coisas, e por fim ele cria ali os seres humanos, e o texto ali no segundo capítulo de Gênesis, ele encerra dizendo que Deus viu tudo aquilo que ele criou, e eis que tudo era muito bom. É assim que termina aquele relato ali da criação. Tudo era muito bom. O ser humano vivia em harmonia plena com o Criador, em harmonia perfeita com Deus, e entre a criação também não existia uma coisa predatória, uma coisa de sugar as coisas do meio ambiente para destruir, né? O ser humano vivia em harmonia com o meio ambiente, vivia em harmonia com Deus e viviam em harmonia também uns com os outros, né? Aquele primeiro casal, naquele contexto ali não havia rivalidade, não havia um querer passar por cima do outro, né? Essas coisas que são tão comuns na nossa vivência, né, no dia a dia. Pelo contrário, eles viviam em harmonia, em amizade, e acima de tudo, o que gerava essa harmonia é porque existia uma segurança, existia um relacionamento aberto de amizade com o Criador. E isso fazia aquele contexto ali ser tão promissor, ser tão alegre, ser tão completo, tão pleno, porque o ser humano ele vivia em plena harmonia com o Criador e uns com os outros. Mas se você vê lá no capítulo 3 de Gênesis, logo no iniciozinho da Bíblia, essa harmonia ela é quebrada quando o ser humano resolve se rebelar contra Deus, dar as costas para o Criador, dizer assim: Deus, eu não quero mais andar debaixo da tua autoridade, eu quero resolver a minha vida do meu jeito, quero fazer as coisas do jeito que eu acho que deve ser. E então, ali, ele está ali o relato da queda, quando o ser humano resolve dar as costas para Deus e escolher o pecado. Naquele momento ali, toda aquela harmonia que havia, aquela amizade e aquela ligação perfeita entre os seres humanos e o Criador, e de nós conosco, dos seres humanos entre si, essa ligação ela é quebrada, ela é rompida. Nós começamos a experimentar um desligamento do Criador e um desligamento entre nós. E isso é uma fonte profunda de angústia, uma fonte profunda de inquietação, de agonia. A gente fica tentando resolver, desde aquele período, lá nos primórdios, até hoje, o principal problema do ser humano é tentar resolver essa equação aí. Como é que a gente faz, no final das contas, trocando em miúdos, como é que a gente faz para nos ligarmos de novo com Deus e para a gente estar ligado de novo uns aos outros? Como é que a gente faz para resolver esse problema? E aí,
essa conversa que a gente acabou de ler aqui no Evangelho de Marcos, ela mostra muito como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o modo de pensar do ser humano. E é isso que eu estou chamando aí do atalho religioso. Aquele escriba, ele demonstra muito qual é a estratégia que a gente tenta usar para se reconectar com Deus, se religar com Deus. E esse é os estudiosos da religião, né, os cientistas da religião e tal, eles sempre falam que o termo religião ele está ligado a essa religação com Deus, né, e a religação também com o próximo. Essa conversa ela demonstra muito como que esse escriba pensava, qual a ideia dele, qual o plano dele para se religar com Deus e se religar com as pessoas. Em primeiro lugar, a gente percebe que esse escriba, ele pergunta para Jesus, ele começa fazendo uma pergunta para Jesus. E essa pergunta ela está lá no versículo 28. Né? Ele fala assim, Jesus, qual é o principal de todos o quê? De todos o quê? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Essa pergunta, ela vem depois, né? Se você voltar um pouquinho aí as páginas, aí você lê um pouquinho o que é que veio antes desse trecho aí das Escrituras, você vê que pouco antes tem aquela célebre conversa lá, também dos religiosos, perguntando para Jesus, Jesus, diz o seguinte aí, eles queriam provar Jesus, eles queriam saber se Jesus ia conseguir se safar das perguntas que eles estavam fazendo, e eles perguntam assim, Jesus, me diz uma coisa, tá certo a gente pagar o imposto a César? O que é que você acha? A gente deve ou não deve pagar o imposto? E aí qual é a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E o texto deixa claro ali que eles não estavam muito preocupados em saber a opinião de Jesus sobre isso. Mas o que eles queriam de fato, e o texto bíblico revela isso, eles queriam experimentar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma resposta errada que ele desse. Né? Logo em seguida, a conversa vai se desenrolando, e aí um saduceu, e o texto diz assim, os saduceus, que era um grupo religioso específico, que não acreditava na ressurreição dos mortos, o texto deixa claro isso também, eles não acreditavam na ressurreição, e eles contam uma história imensa, né, uma coisa muito engenhosa, e perguntam assim, Jesus, e aí, na ressurreição, essa mulher ela vai casar com qual dos maridos e tal? Inventam toda uma história, quando na verdade eles não acreditavam nem sequer no pressuposto da pergunta. Eles não acreditavam nessa história de ressurreição, mas eles queriam saber como é que Jesus ia responder aquela pergunta. E aí, ouvindo toda essa conversa, o escriba chega e vem fazer essa terceira pergunta para Jesus. Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o mandamento mais importante? E aí, as respostas de Jesus, Jesus conseguiu desmontar todo aquele esquema, aquele atalho que é muito próprio do ser humano, que é muito comum do ser humano. Jesus consegue desmontar, quebrar aquela visão de mundo do escriba com as respostas que ele dá para esse homem. E eu queria pensar um pouquinho com você sobre cada uma dessas respostas, aí, um pouco do que Jesus fala para ele. Primeiro, me chama a atenção que o escriba ele pergunta, Jesus, qual é o principal mandamento? E Jesus responde com 2. Jesus responde com 2 mandamentos. E os mandamentos que Jesus responde não era para fazer alguma coisa, né? Talvez na cabeça do escriba ele estivesse pensando assim, Jesus, o que é que eu devo fazer para me religar com Deus? O que é que eu devo fazer para resolver aquele meu problema com Deus e com as pessoas? O que é que eu devo fazer?
Entende que, quando ele pergunta assim, Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Eu acredito que ele estava querendo uma resposta simples, uma resposta fácil. Ele queria talvez que Jesus desse uma receita de bolo para ele e dissesse assim, olha, meu filho, faz isso aqui, e teu problema está resolvido. Né? Talvez isso fosse muito mais fácil para ele digerir do que a resposta que Jesus realmente deu. Né? Jesus não vai responder, e não responde aqui para esse homem, dizendo assim, olha, faça isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. Isso é toda uma receita que é muito comum da religião, fazer coisas para ser aceito por Deus. A resposta de Jesus vai numa corrente totalmente contrária a essa. Jesus dá 2 mandamentos para ele, só que esses 2 mandamentos mandavam o quê? Amar. Jesus não mandou ele se comportar de maneiras diferentes. Jesus não mandou ele fazer determinados artifícios, executar algum ato religioso, fazer determinada coisa. Jesus não mandou ele fazer nada. Jesus mandou ele amar. Jesus fala, qual que é a resposta de Jesus? Olha o que ele diz. Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Né? Isso é um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 6, um texto muito conhecido dos judeus. Né? Com certeza, esse escriba, como ele era um teólogo, um cara que conhecia profundamente as Escrituras, ele conhecia esse texto, um texto-chave na literatura hebraica. Ele conhecia esse texto. E aí, Jesus não para nesse texto aí. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não para por aí. Jesus acrescenta um outro texto, um texto dessa vez que estava lá no livro de Levítico, e ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus coloca junto esses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que é que isso comunica para a gente? Inclusive, esse texto de Levítico, que Jesus menciona aqui sobre amar o próximo, lá no livro de Tiago, Tiago ele se refere a esse texto, dizendo que essa é a lei régia. Olha só o que é que Tiago 2, versículo 8 diz. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Tiago, que diz lá na sua carta, ele diz assim, olha, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, essa fé ela é morta. Né? Você não pode ter só uma fé abstrata, você precisa colocar isso em prática. E Tiago vai falar que amar ao próximo é a lei régia, é a lei real, algo de suma importância na vida do ser humano. É preciso amar o próximo. Então, Jesus, na resposta dele para aquele escriba, ele junta essas 2 coisas para falar, olha, você está procurando talvez uma resposta fácil, você quer que eu fale para você de comportamento, mas deixa eu te dizer uma coisa, amar a Deus não é comportamento. Amar a Deus não é fazer coisas para Deus. Não é assim que você vai se ligar com Deus de novo. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. E aí, isso torna a coisa muito mais difícil. Porque mudar comportamento, né, se a gente for bem honesto, é relativamente fácil. Né? Existem técnicas para a gente adquirir novos hábitos. Né? Existem maneiras da gente se disciplinar, se exercitar e mudar a nossa maneira de agir. Né? A gente consegue mudar as nossas práticas, a nossa rotina, né? Com algum trabalho, mas é possível, todo ser humano
consegue mudar de comportamento e não precisa ser cristão, não precisa ser necessariamente um religioso para você mudar de comportamento, porque isso é relativamente fácil. Mas Jesus vai falar de algo extremamente difícil, extremamente mais elevado do que uma mera mudança de comportamento. Jesus vai falar de amar a Deus e amar o próximo. E aí, se a gente lembra de textos bíblicos, como, por exemplo, Efésios capítulo 2, que fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Ou se a gente lembrar, por exemplo, de Romanos capítulo 3, que é um texto que diz lá, olha, não há quem busque a Deus, não há quem queira, não há quem faça o bem, não há quem seja bom, não há nenhum justo, nenhum sequer. É o que Paulo diz lá na Epístola aos Romanos. Como é que seria possível a gente, de repente, começar a obedecer a esse mandamento que Jesus estava falando? Se naturalmente, do ser humano, não brota amor do coração da gente de forma natural. O texto bíblico deixa isso claro. Se a gente olha lá para esse texto de Romanos, não há quem busque a Deus, não há quem queira fazer o bem. Não é próprio do ser humano. Desde que foi rompida aquela relação com Deus, lá no Jardim do Éden ainda, essa ligação com Deus e essa ligação entre nós, ela se quebrou e está cheia de ruído, está cheia de barreiras, cheia de obstáculos, e a gente não tem, naturalmente, a vontade, o desejo de se conectar com as pessoas, de se ligar a Deus. Isso não é natural do ser humano. E aí Jesus, então, ele coloca essas duas coisas, né? Não é se comportando, não é fazendo coisas que você vai se ligar a Deus novamente. Mas uma segunda coisa me chama a atenção nessa resposta de Jesus. Amar a Deus não é uma simples decisão. Essa pergunta do escriba, quando ele fala assim, Jesus, me diz aí, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o mandamento mais importante? Esse é o tipo de pergunta que faz parecer para a gente que amar a Deus é algo que envolve uma mera decisão. É algo como que uma mera decisão. De repente, o cara acordou com a vontade, né, uma vontade lá de dentro. Ele disse, hoje eu quero passar a amar a Deus. Eu vou mudar de vida, sabe? Hoje eu vou... Jesus, me diz aí, qual é o mandamento? É quase como que uma escolha que aparentemente a gente possa fazer, dizer assim, vou decidir, eu quero agora buscar a Deus, vou mudar de vida, vou virar uma pessoa de Deus, né? Essa pergunta dele, Jesus, me diz aí qual é o mandamento, quase como que dizendo assim, se o Senhor me disser qual é o mandamento mais importante, a partir de amanhã eu vou começar a fazer, sabe? Sabe essa coisa assim, fast food, essa coisa de você, me diz aí qual é a fórmula, sabe? Receita para emagrecer, me diga aí 5 passos, né? A gente gosta, a gente é interessado nessas coisas, né? Porque na hora que a gente sabe, o caminho é por ali, então vamos fazer, né? Vou decidir, vou fazer aquilo ali. Essa pergunta do escriba, ela faz parecer que a relação da gente com Deus, ela vai por esse caminho também. Ô Jesus, me diz aí qual é o mandamento, quando o Senhor disser, eu vou fazer, vou decidir fazer. E aí Jesus, com a resposta dele, ele também desmonta esse argumento e ele mostra para a gente, não é uma mera decisão. Amar a Deus não é uma decisão que eu acordo de manhã e digo, hoje eu vou amar a Deus. Não é desse jeito que as coisas acontecem. E aí Jesus fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo, e de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, Jesus fala assim,
você deve amar a Deus de todo o teu coração. Você deve amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Jesus está dizendo assim, olha, essa receita fácil não existe. Deus, o Criador, Ele exige dos seres humanos que a gente ame a Ele com toda a devoção, com toda a força, com todas as capacidades, com toda a energia. Que sinônimo mais a gente pode falar aqui? Com todas as aptidões naturais que você tem, sabe? E aí, essas palavras que ele usa, elas não são acidentais, elas estão ali, cada uma significando algo muito peculiar, né? Quando ele fala, por exemplo, do coração, na literatura bíblica, né? Nos textos bíblicos, quando Jesus diz assim, olha, você deve amar a Deus de todo o teu coração. Todo o coração, ele está falando da tua vontade, sabe? Daquilo que é mais importante nas tuas emoções, naquilo que mexe com as tuas entranhas, lá dentro de você, sabe? Ame a Deus de todo o coração. Isso envolve aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais quer, aquilo que você mais gosta, aquilo que mexe com você, com as tuas emoções, sabe? Eu quis trazer, inclusive, aquele casal de karatecas, porque isso é algo muito específico o que uniu aquele casal ali, né? Não, eles precisavam estar juntos, né? Um casal que tinha essa mesma paixão pelo esporte, essa mesma filosofia de vida. Isso foi tão forte que serviu para unir aquele casal ali. Mas a gente pode pensar em outros exemplos aqui, né? Tem gente que adora cinema, tem gente que adora filmes específicos, tipos específicos de filme, né? Tipos de música diferentes. Com certeza, nesse auditório aqui, se a gente fosse botar, né, cada um vai fazer uma playlist diferente. Eu vi aqui, ia ter muita coisa diferente aqui nesse negócio, né? E o John Piper, ele tem uma colocação no capítulo aí desse livro, que ele diz assim, eu não tenho como decidir do dia para a noite, assim, vou gostar de música clássica. É uma decisão, vou gostar de música. Ou então dizer, não, vou começar a gostar agora de música sertaneja. Isso funciona, gente, com a gente? Dá certo esse negócio? Né? Vou começar, a partir de hoje, a ouvir música clássica. Vou gostar disso aí. Né? Isso não é o tipo de coisa que a gente decide. Né? E aí o Piper ele diz assim, para que haja isso, é preciso que haja uma beleza arrebatadora. Para que eu ouça algum tipo de música, aquela música me comova, aquela música mexa comigo, ou então assista um filme, seja o tipo de filme que me emociona, seja um filme de ficção científica, seja uma série, né, o Game of Thrones, ou sei lá o quê, né, para mexer comigo, para me comover, precisa ser algo que mexe com as minhas entranhas. E quando Jesus fala, olha, você deve amar a Deus de todo o teu coração, Jesus está falando desse tipo de coisa. Não é um negócio que eu decido, não é um negócio que eu escolho, não é um negócio que eu acordo uma bela manhã e digo assim, a partir de hoje eu vou começar a ouvir música sertaneja, né? Agrobrega, como dizem alguns, né? O agrobrega. Eu tinha que dizer isso hoje aqui, né? Com todo respeito a quem gosta, porque é algo que talvez tenha uma memória afetiva, né? Talvez tenha algo que mexe com você, né? Eu vejo alguns aí já se identificando, né? Mas é algo que mexe no íntimo da pessoa, todo o coração. Mas ele diz também, amarás a Deus com toda a tua alma, você amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma. De toda a tua alma está falando da totalidade da vida. Toda a tua vida, aquilo que é o tesouro mais importante, precisa ser Deus. Precisa ser Deus. Quando o judeu ele ouvia alma, ele entendia a integralidade do ser, a integralidade da vida. Você deve amar a Deus de todo o coração, mas também de toda a alma. E diz mais, você deve amar a Deus de todo o teu entendimento. Entendimento
lá na língua original, é entendimento mesmo, né? É aquilo que mexe com a tua inteligência, é o racional, é aquilo que você compreende, a tua compreensão lógica. Amar a Deus passa também pela lógica. Não é só um negócio emocional, é também emocional, mas é de todo o entendimento. O raciocínio da gente precisa amar a Deus na totalidade do nosso raciocínio. É isso que Jesus está falando, e ele complementa dizendo: e você deve amar também de toda a tua força. Toda a tua força está falando dos esforços físicos, da força bruta, daquilo que a gente gasta, do nosso suor, das nossas lágrimas, do sangue que a gente gasta, né, nas nossas atividades. E aí, se você gosta de karatê, você vai treinar horas a fio, porque aquilo ali te move, né? Se você gosta de caminhada, você vai se dedicar a isso. A gente se dedica, a gente acha tempo para fazer aquilo que realmente move a gente, aquilo que a gente acha importante. E quando Jesus fala, então, de toda a tua força, ele está se referindo a isso. Aquilo que mexe a gente numa devoção completa. Você entende isso? Uma devoção inteira. É a mente, é o corpo, é o coração, é as emoções. Não é algo que dá para eu decidir, uma decisão ocasional que ela vai mudar a minha vida. Então, se você perceber, essa pergunta do escriba, quando ele fala assim: Jesus, qual é o principal mandamento? Qual é, Jesus, o principal mandamento? Faz parecer que é uma coisa assim: vou decidir e eu vou mudar de vida agora. Eu vou começar a praticar isso que você me disser, eu vou decidir praticar e a minha vida vai ser diferente, meu problema com Deus vai ficar resolvido. Essa é a lógica da religião. A lógica da religião é exatamente essa: fazer coisas para ser aceito por Deus. Fazer coisas para estar ligado de novo com Deus. Então eu vou fazer o bem. Então eu vou ser uma boa pessoa. Eu vou fazer caridade, né? Eu vou participar de um ritual religioso. Eu vou fazer. E eu tenho sempre que fazer, porque se eu não fizer, Deus vai ficar triste comigo. Essa é a lógica da religião. E no fundo, a pergunta daquele homem era essa: Jesus, o que é que eu preciso fazer? E Jesus responde: você precisa amar a Deus, em primeiro lugar, e ao próximo como a você mesmo. Isso fala para a gente de afeição, isso fala para a gente de admiração, isso fala para a gente de algo que muda primeiro no interior, para depois vir se concretizar ou ser expresso no exterior. E por último, me chama a atenção que depois que Jesus responde isso para ele: você deve amar a Deus e ao próximo, o escriba ouve isso, e a postura do escriba é curiosa, né? Porque ele diz assim: muito bem, Jesus, é isso aí, né? Gostei da resposta. Você reparou? Volta os olhos aí para o texto bíblico, no versículo 32. Olha só o que é que o escriba fala assim, fala para Jesus: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, não há outro senão ele. E quem amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele ainda acrescenta um pedacinho a mais ali, naquilo que Jesus tinha falado. Mas a postura dele, se a gente perceber direitinho, é dizendo, veja, aquele homem, né, um profundo conhecedor da Bíblia, ele está diante do Filho de Deus. Ele está conversando com Jesus, o Rei dos Reis, o Criador do Universo. Jesus responde para ele aquilo que é o centro da vida, aquilo que é o mais importante de toda a lei. E aí a postura do escriba é de dizer assim: é isso aí, Jesus, boa resposta, muito bem. Você consegue ver assim uma posição, né,
pelo menos essa é a impressão que me passa nesse texto, uma posição de alguém que está julgando a resposta de Jesus, e isso parece fazer sentido pelo contexto da passagem que a gente estava vendo ali, como que aqueles religiosos estavam provando as respostas de Jesus. Eles estavam analisando, como é que Jesus responde? Será que ele está respondendo bem? Será que vai ser uma resposta sábia? Será que Jesus vai dar uma resposta em conformidade com a nossa tradição religiosa? Será que Jesus vai dizer uma coisa assim, que vai chocar? Como é que Jesus vai responder? Eles estavam ali como analistas, sabe? Aquela postura. Sabe uma coisa que está muito na moda hoje, que basta você ligar a televisão, você vai ver dezenas daqueles reality shows, de tudo quanto é coisa, assim, né? De comida, né? De sobremesa, de gastronomia, tem muito, mas tem de outras coisas também, de música, né? Tipo The Voice, esse tipo de programa de reality show, sempre tem alguém para dar um parecer no final, né? Então a pessoa fez uma performance e aí vem um parecer. O parecer, ele é dado por quem? Pelos especialistas, né? Deveria ser assim. Tem alguns reality shows que a pessoa não é especialista em nada. Elas são uma celebridade. Mas ele dá também as opiniões dele, né? Porque é uma celebridade. Mas, via de regra, por que aquela pessoa está julgando ali? Por que ela é um jurado? Porque ela é uma autoridade na área, naquela área específica. Por que o cara está julgando os pratos ali, as sobremesas que a turma está fazendo? Porque ele é uma autoridade em sobremesas, né? E aí, me parece, o tom dessa resposta desse escriba, pelo contexto, me parece um pouco assim, sabe? Ele ouve, né? Ele pergunta primeiro, Jesus responde e depois ele diz, é isso aí, Jesus, uma boa resposta. Gostei da resposta, muito bem. Muito bem, mestre, com verdade disseste, né? E ele ainda acrescenta no final, respondendo. E aí, Jesus, com toda a sua humildade, com toda a sua mansidão e com toda a sua autoridade, Jesus responde para ele, dizendo assim, versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Olha, escriba, você tem uma mente muito racional, você é um teólogo, né? Você é um cara muito conhecedor da Bíblia, né? Da religião, você sabe tudo, você sabe como se portar na religião, você conhece essas coisas em detalhes, você conhece a tradição em detalhes. Você é um cara que tua mente funciona de uma forma muito racionalista. E aí Jesus diz assim, olha, você não está longe de conhecer o reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Perceba, Jesus não respondeu para ele, dizendo assim, olha, ô escriba, é isso aí. Você entendeu, teus problemas estão resolvidos. Lembra daquele gráfico que a gente colocou no começo? Sabe? O problema do ser humano de estar desligado de Deus. Jesus não falou assim, olha, teu problema está resolvido, é isso aí. E Jesus também não disse para ele assim, olha, beleza, você já está dentro do reino de Deus. Jesus não responde isso. Jesus fala para ele, você não está longe do reino de Deus. Mas Jesus não disse que ele tinha entrado ainda. Ele não tinha entrado ainda. Por quê? Isso é curioso, né? Por mais que aquele cara ele já estivesse começando a compreender o que é que Jesus estava falando, né? Amar a Deus é a coisa mais importante, e amar o próximo também. E essas coisas, na vida cristã, essas coisas são indissociáveis, né? Precisam caminhar juntas. Por mais que aquele cara estava começando a compreender, a coisa ainda estava aqui na razão. E Jesus fala, você não está longe do reino de Deus. Mas Jesus não disse, você já entrou. E aí, isso me faz lembrar uma conversa que Jesus também teve
com outro religioso, dessa vez lá no livro de João, e ela está aí na tela para você ler também, quando Jesus estava conversando com um outro religioso chamado Nicodemos. E Jesus diz assim, aquela conversa famosa, uma passagem famosa, e Nicodemos pergunta, Jesus, como é que eu posso entrar no reino de Deus? E Jesus diz, olha, se não nascer de novo, se você não nascer de novo, é impossível entrar no reino de Deus. Jesus responde o que está aí no versículo 5 do capítulo 3 de João. Ele diz assim, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, perceba aí, Espírito com letra maiúscula, porque ele está falando do Espírito Santo de Deus. É algo que só pode ser feito pelo Espírito de Deus. Jesus respondeu para Nicodemos e ele disse assim, olha, se você não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. É impossível entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, é preciso primeiro que a pessoa nasça de novo. E esse nascimento, ele é operado no interior da gente. Sabe? Volta para a conversa com aquele escriba. Olha, não é comportamento, não é uma decisão, não é uma coisa exterior, não é uma mudança exterior. É algo que precisa acontecer dentro de você. Se você não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus falou, olha, você não tá longe não do reino de Deus, mas não entrou ainda. Porque para entrar no reino de Deus, é necessário primeiro nascer de novo. É necessário primeiro haver uma religação, uma ligação interior com Deus. É preciso que o interior da gente seja ligado de novo com Deus. E essa ligação, ela só acontece através do Espírito Santo. Quando o próprio Espírito de Deus, dentro da gente, lá dentro da gente, no mais profundo do nosso ser, ele abre o nosso interior e faz a gente conhecer a Jesus Cristo. Não conhecer Jesus como um mestre, não conhecer Jesus como um sábio, não conhecer Jesus simplesmente como um cara assim respeitável, uma figura histórica, né, um exemplo a ser seguido, mas conhecer Jesus como o Criador, como o Rei, como o Filho de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, revelando para a gente quem é Jesus. E tantos textos das Escrituras, né, o próprio Jesus falou, olha, se você olhar lá também no livro de João, quando Jesus responde a Filipe, ele diz assim, Filipe estava perguntando, Filipe era um dos discípulos, veja bem, Filipe era um dos discípulos e ele pergunta, Jesus, mostra pra gente o Pai, mostra o Pai, e aí tudo vai estar de boa. Mostra o Pai pra gente. E aí Jesus fala, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, eu estou andando há tanto tempo com vocês, e você está me perguntando, mostra o Pai? E aí ele responde isso para Filipe, ele diz assim, quem me vê, vê o Pai. Quem vê a Jesus, vê o Pai. E com isso eu queria encerrar essa meditação de hoje à noite. Não tem como amar a Deus sem amar a Jesus. Porque é conhecendo Jesus que você vai conhecer o Pai. É se ligando a Jesus que você vai ser ligado ao Pai. Não tem outro caminho. Aquele escriba, ele não tinha compreendido isso ainda. Talvez ele estava perto de compreender, mas faltava uma coisa apenas. Faltava ser transformado o interior dele. Faltava que o Espírito Santo mudasse o coração dele, regenerasse, iluminasse o coração dele, para que ele pudesse, de fato, conhecer Jesus do jeito que Jesus é. Faltava, sabe aquilo que o Piper fala assim, de algo que é arrebatador das tuas entranhas, da tua vontade? Faltava ser mexido ainda no interior. Isso não tinha acontecido ainda, mas Jesus fala, você está perto de
do reino de Deus. E é com isso que eu queria encerrar, dizendo de forma muito prática para você. Duas aplicações para a gente sair daqui pensando e levar isso para casa, para refletir, para meditar, para conversar com Deus sobre isso. Queria desafiar você a conversar com Deus sobre isso. Em primeiro lugar, se você tem tentado buscar esse atalho religioso que o escriba estava propondo, né? Que atalho? Esse atalho de buscar fazer coisas para ficar junto de Deus, né? De meio que uma moeda de troca com Deus. Eu vou fazer, eu vou me comportar, eu vou agir desse jeito, vou seguir essa linha aqui, eu vou falar de tal jeito, eu vou fazer isso. Se você está preocupado com o fazer, se você está preocupado com o comportamento, com aquilo que é exterior, lembra, isso é um atalho, isso aí nada mais é do que um atalho produzido pela religião, pela mentalidade religiosa. E Jesus mostra que o caminho até Deus não é esse caminho da religião. Se você tem tentado esse atalho religioso, a primeira coisa que eu queria dizer para você hoje, para de tentar. Para de insistir nesse caminho. Para de tentar fazer coisas para agradar Deus. Para de tentar fazer coisas para você mudar de vida, para você estar mais perto de Deus, você se reconciliar com Deus. Porque não é fazendo coisas que a gente consegue isso. Não se trata de comportamento, não se trata de uma decisão que eu tomo e dizer, pronto, a partir de hoje eu vou ser um cristão, a partir de hoje eu vou seguir a Jesus. Ela envolve uma decisão, sim. Mas antes de haver uma decisão, é preciso que haja uma ligação interior. É preciso que o Espírito de Deus mude a mim e a você no interior. Para que aí sim a gente possa buscar a Deus. Se não houver isso, meu querido, minha querida, a gente não consegue chegar até Deus, a gente não consegue ver Jesus como Ele é, como a Bíblia revela Ele. Então a primeira coisa é, para de tentar o atalho religioso. Mas então, o que é que resta? O que é que resta para nós, míseros seres humanos? O que é que a gente deve fazer então? A gente deve fazer alguma coisa? A gente já viu que não. Não é fazendo coisas. Então o que é que a gente deve fazer? Jesus, e aí? O que é que eu faço? A resposta de Deus para a gente essa noite é, peça a Deus, peça ao único que pode revelar no teu coração, no íntimo do teu ser. Peça ao Espírito de Deus, Senhor, abre meu coração. Senhor, muito mais do que o meu raciocínio, muito mais do que as minhas ideias, muito mais do que os meus conceitos. Abre o meu coração, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa conhecer Jesus. Me revela quem é esse Jesus. Me revela Jesus, porque eu quero ser teu amigo, Deus. Me mostra quem é o Senhor, me mostra quem é Jesus. Porque é só a partir dessa ação do Espírito Santo dentro de nós que a gente pode se religar com Deus. Você compreende isso? Para de tentar o atalho religioso. Pede para que o Senhor, o Espírito do Senhor, o único que pode abrir os nossos olhos para que a gente conheça Jesus, peça a Ele para revelar a você quem é Jesus. E aí a tua vida vai mudar, o teu comportamento vai mudar, mas não mais como uma tentativa de agradar a Deus. A vida da gente vai mudar como uma gratidão ao Senhor. É diferente, totalmente diferente. Amém?